Oi, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês a respeito de quem é o outro eu que habita dentro de todos nós, de acordo com Napoleão Hill. Quero falar quem é esse outro eu, porque nem todo mundo consegue sentir, ouvir esse outro eu e o que você pode fazer para poder ativar o outro eu que habita dentro de você. Então, primeiramente, quem foi Napoleão Hill? Napoleão Hill foi um escritor, palestrante, empreendedor. Ele foi um dos pioneiros na literatura de autoajuda e autoconhecimento. Quando ele era jovem, ele foi entrevistar o Andrew Carnegie, que para quem não sabe foi um dos caras mais ricos do mundo. E Andrew Carnegie disse para ele assim: "Eu tenho um desafio para você. Eu desafio você a estudar a ciência do sucesso e a ciência do fracasso." Ele falou: "Bom, beleza, vamos estudar." E ele passou 25 anos da vida dele estudando pessoas que fizeram muito sucesso e pessoas que tiveram fracasso na vida. Ele foi autor de livros como Quem Pensa Enriquece, Atitude Mental Positiva, que esse daqui foi o primeiro livro que eu li dele e eu acho ele magnífico, recomendo para todo mundo. E Mais Esperto que o Diabo, que é o livro que a gente vai tratar hoje. Já no começo desse livro, é bem na introdução, ele explica sobre como ele encontrou esse outro eu, e eu acho muito pertinente contar essa história para vocês. Resumindo bem a história, o que foi que aconteceu? Ele foi erroneamente associado com uma pessoa que foi assassinada. E os assassinos dessa pessoa também queriam matar ele. Então, em um momento, ele recebeu uma ligação que falava assim: "Olha, saia da cidade em até 1 hora. Se você não sair dentro de 1 hora, você vai estar morto." Na hora, ele pegou as coisas dele, colocou no carro e dirigiu até a casa de parentes dele, que morava no meio das montanhas. E ficou lá escondido por bastante tempo. Ele ficou mais ou menos 1 ano, um pouco mais de 1 ano, vivendo numa extrema angústia, medo e indecisão. E mesmo depois que os assassinos foram presos e sentenciados à prisão perpétua, ele ainda ficou paralisado por toda essa situação e não teve coragem de voltar ou fazer alguma coisa da vida dele. Então, um dia, depois de um longo tempo de martírio, ele falou: "Não, eu preciso resolver isso. Existe uma saída, tudo tem uma solução e eu vou encontrar essa solução." Ele saiu para andar e ficou pensando o que ele poderia fazer. E aí ele entendeu o quê? Que aquele período que ele estava passando era um período de teste, onde ele precisaria colocar a filosofia dele em prática. E ele falou o seguinte: "Se essa filosofia der errado, eu jogo todos os meus anos de pesquisa fora e sigo outro rumo. Mas se der certo, eu saio dessa situação e tudo ok." Nesse momento que ele entendeu o que estava acontecendo na vida dele, foi tomado por uma euforia muito grande. Começou a clarear os pensamentos dele, as coisas começaram a fazer mais sentido e de repente ele recebeu assim uma informação dentro da cabeça dele que falava o seguinte: "Amanhã você vai pegar o seu carro e vai dirigir para Filadélfia e lá você vai encontrar alguém que te ajude a publicar a filosofia do sucesso e do fracasso." E ele ficou pensando: "Mas caramba, eu vou pra Filadélfia, vou fazer o que na Filadélfia?" E essa voz falava o quê? "Fica quieto, você está seguindo ordens, a partir de agora é o outro eu que está falando com você. Apenas siga, não questione." E em todo o desenrolar da história, ele explica como que a voz ficava dando ordens realmente para ele. Então, peça $50 pro seu cunhado, se hospede no hotel mais luxuoso que tiver, pegue o quarto mais caro que tenha desse hotel. E ele sempre se questionando: "Meu Deus, como é que eu vou pagar essa conta? Eu só tenho $40 aqui." E a voz falando: "Não interessa, apenas faça." E a voz pediu para ele escrever o nome de todas as pessoas que ele conhecia que poderiam ajudar ele, e quando a pessoa passasse pela cabeça dele, ele saberia que é essa pessoa. Então ele ficou 3 dias no hotel, apenas nessa função de ficar pensando em pessoas, e no terceiro dia ele encontrou uma pessoa que falou: "Nossa, acho que é essa pessoa." Ligou para essa pessoa e prontamente ele falou assim: "Não, achei ótima ideia, vamos publicar o seu livro." E inclusive deu um adiantamento para ele, que foi como ele pagou a conta do hotel. Então essa foi a forma que Napoleão Hill encontrou esse outro eu. E agora vamos desmistificar quem realmente é esse outro eu. Ele explica que não é uma coisa externa, não é algo místico, um espírito que vem falar alguma coisa na nossa cabeça. Não, na verdade é uma voz que tem dentro de todo mundo, que ela aparece quando a gente consegue vencer o medo e as indecisões da vida.
Ela é uma voz que dá pra gente mais clareza, mais criatividade. Então ela tá lá falando pra gente certas ideias e nos mostra então caminhos que a gente pode seguir pra gente poder obter o sucesso naquilo que a gente decidiu fazer. E por que que nem todo mundo consegue escutar essa voz? É uma coisa que eu sempre digo, que desde quando a gente é criança, e isso acontece até nos dias de hoje, a gente não instiga as crianças a olharem para dentro, a se escutarem, a pensar o que que fala a sua intuição. Não, é sempre faça isso para ter sucesso, faça aquilo para fazer certo. A gente é estimulado a calar a nossa mente e seguir o que é proposto. E o que acontece? Quanto mais a gente vai calando esse outro eu, a voz da intuição, pode chamar de duplo, ele vai se silenciando, ele vai se calando até que ele fica só uma vozinha lá atrás, que imperceptível. Só que todo mundo tem acesso a esse outro eu, mesmo que ele esteja lá adormecido dentro de você. E o que que impede a gente de conseguir entrar em contato com esse outro eu? Basicamente, o medo. O medo da crítica, o medo de não dar certo, o medo de passar vergonha, o medo de morrer. Todos os medos que nos paralisam, porque o medo é um sentimento que paralisa, faz com que a gente procrastine. Então você acha que eu procrastino porque eu procrastino? Não, muitas vezes você tem medo. Medo do sucesso, medo de não saber o que vai acontecer, e você vai se auto-boicotando, procrastinando, mudando o foco. Pensa você, quantas vezes você deixou de aplicar uma ideia só por conta de medo? Medo das pessoas rirem de mim. Então, sabendo disso tudo, o que é que você pode fazer para conseguir ativar esse outro eu novamente? Essa parte eu recomendo que vocês tenham um caderninho e escrevam mesmo, gente. Escrita é uma coisa que ajuda muito a gente no autoconhecimento. Então, número 1, defina um propósito. Tenha um propósito claro na sua vida, tome uma decisão. E a partir do momento que você toma essa decisão, olha, vou para esse caminho. Observe. Observe o outro eu dando para você ideias, mostrando para você coisas que você não iria perceber se você não tivesse tomado uma decisão. 2. Controle os seus pensamentos. Por mais que seja uma coisa que é difícil de fazer, porque a gente tem quantos pensamentos a gente tem no dia, não dá pra controlar todos. Mas quando você perceber que você tá com pensamento no medo, pensamento em coisas negativas, muda, fala, opa, peraí, vamos pensar em algo positivo. Sempre pense que o outro eu, que é o eu superior, o eu que sabe de todas as coisas, já tem a solução. Eu não preciso me preocupar com isso. Já tá resolvido. E a resposta vai vir na hora que eu estiver pronto. E como eu falei, por mais que no começo seja difícil, conforme você vai praticando, vai se tornando uma coisa natural. Então, mude os seus pensamentos. 3. Tenha um momento para ficar em silêncio. Não tem possibilidade de você conseguir escutar esse outro eu se as vozes da sua cabeça não parar. Então, você precisa sentar em silêncio. A meditação é uma forma, no caso, né? Mas sentar em silêncio e apenas observar. Eita, eu tô pensando demais. Foca aqui, não pensar em nada. E é uma coisa que você vai criando hábito e quanto mais você pratica, mais experiência você tem. E 4. Mesmo diante de obstáculos, não desista. Tenha sempre na sua mente o seu propósito. E saiba que haverão obstáculos, haverão situações difíceis, mas fique tranquilo, porque o seu outro eu sempre sabe a resposta. E ela vai vir quando você não estiver com medo, quando você estiver tranquilo, quando você estiver confiante. Não pode ter dúvida, não pode ter indecisões. Então, recapitulando, o outro eu é uma versão mais sábia sua, que já existe, e você tem acesso a ele, desde que você pare com o medo, a indecisão, as dúvidas. Saiba que o inimigo não tá fora, não tá externo, ele tá dentro da gente. Nós somos os nossos maiores inimigos, mas também nós somos os nossos maiores aliados. Bom, mas fala aí, gente, você já teve contato com esse seu outro eu? Deixa aqui nos comentários a experiência que você passou. E se você gostou desse conteúdo, curte, compartilha e segue que
teremos mais vídeos. Até o próximo vídeo, gente.